Olá a todos! Hoje vamos falar sobre os 10 alimentos essenciais que devem ter armazenados até ao final de novembro. Os preços dos alimentos não param de subir, o mundo está instável e as cadeias de abastecimento continuam frágeis. Por isso, estar preparado é mais importante do que nunca. Não se trata de semear o pânico, mas sim de estar preparado de forma inteligente. Portanto, acompanhem-nos enquanto analisamos cada um destes alimentos e descobrimos por que é que não podem faltar na vossa despensa. Vamos a isso. Em primeiro lugar, manteiga. A manteiga não é apenas algo que barramos no pão ou usamos para realçar o sabor das nossas receitas. É uma fonte importante de ácidos gordos essenciais. E, em tempos de crise, as gorduras são vitais, pois fornecem calorias e energia. Além disso, a manteiga confere aos nossos pratos um toque de sabor e luxo, o que pode levantar o ânimo em tempos difíceis. Por que é tão importante armazená-la agora? Bem, o preço da manteiga aumentou 30% nos últimos meses devido a problemas na indústria leiteira. Fatores como o aumento dos custos de ração animal, a escassez de mão de obra e os custos de transporte mais elevados fizeram disparar o preço da manteiga. E não há sinais de que estas tendências se invertam num futuro próximo. A manteiga pode ser congelada sem perda de qualidade, o que a torna um produto ideal para armazenamento a longo prazo. Pode guardar manteiga no congelador até 1 ano, garantindo que tem sempre um ingrediente essencial à mão para cozinhar, fazer bolos ou simplesmente para barrar. Imagine que se encontra numa situação em que os preços aumentaram ainda mais e sabe que pode abrir o seu congelador e ter manteiga disponível a uma fração do custo atual. É um pequeno investimento que pode fazer uma grande diferença na sua cozinha. Além disso, a manteiga é incrivelmente versátil. Pode usá-la para saltear legumes, derretê-la sobre massa, incorporá-la na massa de pão ou simplesmente apreciá-la numa fatia de pão caseiro. Quando tudo é incerto, ter algo tão simples e saboroso como manteiga em casa pode ser um verdadeiro conforto. Por isso, se ainda não o fez, vá agora mesmo comprar alguns pacotes de manteiga e congele-os. Não se vai arrepender quando os preços subirem ainda mais. Em segundo lugar, carne de vaca e frango enlatados. Não é exatamente alta cozinha, mas quando se trata de sobrevivência e preparação para emergências, é uma fonte de proteína essencial. Se armazenados corretamente, estes produtos podem durar de 2 a 5 anos, o que os torna uma excelente opção para a sua reserva de emergência. Os preços da carne estão a aumentar constantemente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já está a alertar para um aumento de 5,5% no preço da carne de vaca e de pelo menos 3,3% no preço do frango. Não se trata de pequenos aumentos de preços, é uma tendência constante que provavelmente irá continuar devido a fatores como a seca nas explorações pecuárias e os problemas na cadeia de abastecimento. Lembram-se do início da pandemia, quando as prateleiras de carne ficaram vazias em poucos dias e era quase impossível encontrar produtos frescos? Aqueles que tinham carne enlatada armazenada estavam numa posição muito melhor do que os outros. Não se trata apenas de ter algo para comer, mas sim de ter alimentos nutritivos e ricos em energia. O valor da carne enlatada vai muito além da mera conservação. É incrivelmente versátil. Pode usá-la em sopas, guisados, tacos, sandes ou até mesmo comê-la diretamente da lata, se necessário. Em tempos de crise, a proteína é fundamental para manter a força e os níveis de energia. Certifique-se de que também tem um bom estoque de carne enlatada na sua despensa. Não espere que os preços subam ainda mais ou que as prateleiras fiquem vazias. Em terceiro lugar, blocos de queijo. O queijo é outro alimento básico que pode tornar-se um luxo se os preços continuarem a subir. E quando digo queijo, refiro-me a blocos inteiros de queijo de alta qualidade, como queijo da Serra, Flamengo ou Serra da Estrela. Estes blocos duram muito mais tempo do que o queijo já ralado, pois tem menos exposição ao ar
e a conservantes, o que lhes confere uma maior durabilidade. Pode até congelar blocos de queijo, o que prolonga a sua vida útil por 6 meses ou mais. O queijo não é apenas um alimento delicioso, mas também uma ótima fonte de proteína e gordura. Isto é crucial numa situação de emergência, quando pode não ter acesso à carne fresca ou a fontes regulares de proteína. Ter blocos de queijo à mão significa que pode preparar refeições mais substanciais e variadas. Imagine poder ralar um pouco de queijo sobre a sua massa numa noite fria, ou fazer uma sopa de batata com queijo. Os preços do queijo têm vindo a aumentar e, com a procura na época natalícia e a inflação contínua, é provável que os custos continuem a aumentar. No passado, em tempos de crises econômicas ou problemas de abastecimento, o queijo foi um dos produtos que desapareceram mais rapidamente das prateleiras. Ter alguns blocos armazenados não só lhe garante uma fonte de proteína, como também uma forma de melhorar o sabor e a qualidade das suas refeições em tempos difíceis. Por isso, se puder, compre alguns blocos de queijo bom, embrulhe-os bem e guarde-os no frigorífico ou até no congelador. É um pequeno investimento que pode fazer uma grande diferença quando as coisas ficam difíceis. Em quarto lugar, óleo de amendoim ou óleo de coco. Os óleos alimentares são uma parte essencial de qualquer despensa e, em tempos de crise, podem tornar-se um recurso precioso. Estamos a enfrentar uma crise global de óleos alimentares, com os preços a disparar, especialmente devido à escassez de óleo de girassol e de colza, causada por problemas em regiões como a Ucrânia e a Argentina. Isto tornou outras opções de óleos, como o óleo de amendoim e o óleo de coco, ainda mais importantes. O óleo de amendoim tem um ponto de fumo elevado, o que o torna ideal para fritar, assar e saltear, sem queimar ou se tornar prejudicial à saúde. O óleo de coco, por outro lado, é incrivelmente versátil. Pode ser usado para cozinhar, assar ou até mesmo como substituto da manteiga. Além disso, o óleo de coco é conhecido pelos seus benefícios para a saúde. É rico em ácidos gordos de cadeia média, que fornecem energia rápida e podem ter um impacto positivo no metabolismo. É importante abastecermos-nos destes óleos agora. Tem um prazo de validade longo e mantém-se estáveis na sua despensa durante meses, se não anos, se armazenados corretamente. Não subestime a importância de ter óleos de alta qualidade à mão. Se os preços continuarem a subir ou as prateleiras ficarem vazias, irá ficar feliz por tê-los. Além disso, estes óleos não são apenas essenciais para cozinhar, mas também para adicionar gorduras saudáveis à sua dieta, o que é crucial em tempos difíceis para manter a energia e a saúde. Número 5. Banha e gordura vegetal. Com os preços dos óleos alimentares a disparar, abastecer-se de banha e gordura vegetal tornou-se essencial. Estes produtos não só são econômicos, como também têm uma vida útil incrivelmente longa, o que os torna perfeitos para a despensa. A banha, como a gordura vegetal tipo Crisco, é incrivelmente versátil e pode ser usada em pastelaria, para fritar, ou até mesmo como substituto do óleo em muitos pratos. Por que é que isto é importante? Porque os óleos alimentares estão cada vez mais caros e a procura por gorduras estáveis, como a banha, está a aumentar rapidamente. Além disso, a banha e a gordura vegetal não produzem os produtos de oxidação prejudiciais que muitos óleos vegetais formam quando aquecidos a altas temperaturas. Isto torna-as numa opção mais saudável para cozinhar a altas temperaturas, como fritar. Muitas pessoas têm uma ideia antiquada da banha como sendo pouco saudável, mas, na realidade, é rica em gorduras monoinsaturadas saudáveis, semelhantes às encontradas no azeite. Estas gorduras são essenciais para uma dieta equilibrada e podem ser uma tábua de salvação quando os óleos frescos são escassos ou inacessíveis. Não espere até que os preços subam ainda mais. Compre algumas latas de banha ou gordura vegetal e guarde-as num local fresco e escuro.
Se houver uma interrupção no fornecimento de óleo alimentar ou se os preços dispararem, terá uma fonte de gordura fiável para as suas necessidades culinárias. Em sexto lugar, pedaços de bacon verdadeiros, como os da Primor, são uma adição subestimada, mas incrivelmente útil à sua despensa. Não estamos a falar de imitações ou produtos inferiores, mas sim de pedaços de bacon verdadeiros, repletos de proteína, gordura e sabor. Estes pequenos pedaços podem transformar qualquer refeição simples em algo muito mais saboroso e saciante. Com o aumento do preço da carne e os alertas da Direção-Geral de Veterinária para novos aumentos nos preços da carne de vaca e aves, é mais importante do que nunca ter produtos cárneos não perecíveis em casa. Os pedaços de bacon são perfeitos porque não precisam de ser refrigerados antes de abertos, o que significa que não ocupam espaço valioso no seu congelador ou frigorífico. Pense só nas possibilidades. Pode adicionar pedaços de bacon a ovos mexidos, saladas, sopas, guisados ou até puré de batata. Quando está a cozinhar com alimentos básicos como arroz, massa ou batata, um pouco de bacon pode fazer uma grande diferença no sabor e na quantidade de energia que uma refeição fornece. Numa situação de crise, estes pequenos extras podem ser um verdadeiro estímulo. Por isso, não subestime o valor dos pedaços de bacon verdadeiros. Compre alguns pacotes e guarde-os na sua despensa. Se alguma vez se deparar com uma interrupção no fornecimento de carne ou simplesmente não puder pagar os preços elevados da carne fresca, irá agradecer por ter esta fonte de proteína e sabor à mão. Sétimo, leite em pó e leite evaporado sem adição de açúcar são dois produtos frequentemente esquecidos, que podem ser incrivelmente úteis numa situação de emergência. O leite em pó pode ser misturado com água e usado como substituto do leite fresco em muitas receitas, enquanto o leite evaporado sem adição de açúcar é perfeito para usar em pastelaria, no café ou para enriquecer molhos e sopas. Por que deve considerar armazenar leite em pó ou leite evaporado sem adição de açúcar? Primeiro, tem um prazo de validade muito maior do que o leite fresco e não precisam de ser refrigerados. Em situações de crise, quando o leite fresco é difícil de encontrar ou muito caro, pode continuar a aproveitar os benefícios do leite com estas alternativas. Além disso, o leite é uma fonte importante de cálcio, vitamina D e proteínas, todos nutrientes importantes para ossos e músculos saudáveis. Com leite em pó ou leite evaporado sem adição de açúcar em casa, pode alimentar-se de forma equilibrada mesmo em tempos difíceis. Além disso, também pode usá-los para preparar receitas que requerem leite, como puré de batata, bolos e molhos cremosos, sem depender de um produto fresco e perecível. Portanto, certifique-se de ter um estoque de leite em pó ou leite evaporado sem adição de açúcar na sua despensa. Não é apenas um estoque prático, mas pode ser uma verdadeira tábua de salvação numa emergência. Afinal, não vai querer ficar sem leite quando mais precisar. Atenção! As natas para cozinhar de longa duração são um daqueles produtos que parecem um luxo, mas que podem ser extremamente úteis em tempos de crise. Marcas como a Nestlé e a Gosner oferecem natas que não precisam de ser refrigeradas e que podem ser armazenadas até um ano. Isso significa que pode desfrutar do sabor rico das natas sem se preocupar que se estraguem rapidamente. Com os preços dos produtos lácteos em constante aumento, as natas para cozinhar de longa duração são uma forma de se proteger da inflação. Pode usá-las para fazer sopas cremosas, molhos, sobremesas e até adicionar um toque especial ao seu café. A capacidade de tornar as refeições mais cremosas e saborosas pode ser um verdadeiro estímulo em tempos incertos. A produção de leite tem sido fortemente afetada pelo aumento dos custos da alimentação animal, pela escassez de mão de obra e pelos problemas na cadeia de abastecimento. Isso significa que produtos como as natas estão a tornar-se mais caros e difíceis de encontrar. Ao ter algumas embalagens de natas para cozinhar de longa duração na sua despensa,
pode continuar a desfrutar de refeições ricas e saborosas sem ter de pagar preços exorbitantes ou de se preocupar com a sua disponibilidade. Se ainda não pensou em armazenar natas para cozinhar de longa duração, agora é a altura certa para o fazer. Adicione algumas embalagens às suas reservas e desfrute da paz de espírito de saber que pode preparar refeições deliciosas e nutritivas a qualquer momento. Em nono lugar, massa seca. Um alimento básico que todos devemos ter em casa, especialmente em tempos incertos. É barata, fácil de armazenar e dura vários anos se for guardada num local seco e fresco. A massa é incrivelmente versátil e pode ser a base para uma refeição rápida e satisfatória, seja com um simples molho de tomate, um pouco de queijo ou até mesmo legumes enlatados. O fantástico da massa é que pode combiná-la com quase tudo o que tiver na despensa. Pode preparar refeições completas com apenas alguns ingredientes básicos e continua a ser uma refeição saciante e energética graças aos hidratos de carbono complexos. Em tempos de crise, quando as opções de refeições são limitadas, a massa oferece alguma flexibilidade e permite-lhe aproveitar outros ingredientes para preparar mais refeições. Além disso, a massa é fácil de cozinhar e não requer muito esforço ou energia. Isto é importante quando se está a tentar poupar recursos ou quando precisa simplesmente de pôr algo nutritivo na mesa rapidamente. Imagine ter um estoque de massa na sua despensa e poder preparar uma refeição quente e reconfortante sem ter de se preocupar com a frescura dos ingredientes. Por isso, se ainda não o fez, vá ao supermercado e compre massa de vários tipos. Armazene-a corretamente e desfrute da segurança de ter uma base sólida para muitas refeições futuras. E em 10º lugar, arroz e feijão secos. Chegamos assim aos verdadeiros pilares de qualquer despensa de emergência: arroz e feijão. Estes alimentos têm alimentado e fornecido nutrientes essenciais às populações durante séculos, e com boas razões. São baratos, fáceis de armazenar e muito nutritivos. O arroz fornece energia sob a forma de hidratos de carbono, enquanto o feijão é rico em proteínas, fibra e uma série de nutrientes vitais. O arroz e o feijão têm uma vida útil incrivelmente longa quando armazenados corretamente, ou seja, em recipientes herméticos num local fresco e seco. Podem ser comprados a granel, o que lhe permite poupar dinheiro e garantir um estoque abundante para situações de emergência. Em tempos de crise, estes alimentos podem ser a base de refeições completas e satisfatórias, mantendo-o saciado e com energia. Além disso, o arroz e o feijão são incrivelmente versáteis e podem ser preparados de inúmeras maneiras. Podem ser usados em sopas, feijoadas, burritos ou simplesmente temperados com alguns condimentos para uma refeição simples, mas nutritiva. Ter estes alimentos básicos na sua despensa dá-lhe a segurança de saber que tem sempre algo nutritivo para comer, aconteça o que acontecer. Por isso, não subestime a importância de ter arroz e feijão secos na sua despensa. Compre a granel, armazene-os corretamente e estará preparado para qualquer eventualidade. Se as coisas ficarem difíceis, ficará grato por ter estes alimentos essenciais à mão. Ser precavido não significa entrar em pânico, mas sim ser sensato e responsável. Estes 10 alimentos podem fazer toda a diferença em tempos incertos. Eles dão a si e à sua família a segurança de terem acesso a alimentos essenciais, sem ter de se preocupar com preços exorbitantes ou prateleiras vazias. Se a situação melhorar, terá simplesmente uma despensa bem abastecida. Mas se piorar, estará preparado. Lembre-se, se preparar hoje, poderá dormir tranquilo amanhã. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.